A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos tratar da lição de número 3, que fala sobre Jó e a realidade de Satanás. Sim, existe um mundo espiritual, uma guerra espiritual, um inimigo espiritual e ele está aí. O livro de Jó, ainda que seja um livro poético, ele é um livro que trata com uma personagem real, como nós temos falado. Sim, Jó não era uma ficção, ele era uma personagem real que viveu numa terra real, a terra de Uz, e ele também enfrentou um inimigo real, que era Satanás. Sim, ainda que esse inimigo real, ele fosse um inimigo espiritual. A batalha espiritual é uma realidade que o crente enfrenta, que o servo de Deus, que aquele que é fiel enfrenta, como Jó enfrentou, e é o que nós estudaremos no dia de hoje. Sim, nós estamos trabalhando com a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, que é o tema para esse quarto trimestre de 2020, comentada pelo pastor José Gonçalves. A aula de hoje nós vamos ver sobre essa dificuldade e essa grande batalha que enfrenta o servo de Deus. Olha o textuário, Jó capítulo de número 1, versículo de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática ainda diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Nós estamos lutando com as armas da luz, com as armas espirituais. Paulo nos lembra em Efésios capítulo de número 6 que nós não lutamos contra carne e sangue, não é contra o irmão ou não é contra uma pessoa que deixa de servir ao Senhor, mas é contra os principados e potestades. A leitura bíblica em classe vai aparecer na sua tela, sim, se você tiver, acompanha comigo na revista, mas se não, abra aí a tua Bíblia Sagrada, tenha sempre por perto um exemplar das sagradas, das santas escrituras, para que você possa não somente acompanhar, mas também fazer as suas anotações e agregar ainda mais outros textos que Deus irá te revelar durante essa aula. Se desde já ela pode estar te ajudando, eu te peço que deixe aí o seu curtir, o seu gostei, dá o seu glória a Deus lá nos comentários e compartilhe essa aula com todos aqueles que você acredita e quer que sejam edificados, com aqueles que precisam, com aqueles que estão em batalha espiritual. E não deixe de inscrever-se no nosso canal se você ainda não fez. Leitura bíblica em classe, Jó, de 1 do 6 ao 12, e também o capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5. Acompanha aí comigo. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde ou em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A continuação no capítulo de número 2 ainda diz bem assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua
face. Eu acho muito interessante que ousado é o inimigo das nossas almas. Além de ousado, ele é muito abusado para chegar diante de Deus e chegar a falar que Jó blasfemaria na cara de Deus. Nós vemos aqui então um dos maiores problemas da questão do cristianismo e das religiões em geral, aonde os seus adeptos e até mesmo aqueles que se dizem ateus ou que contestam as muitas religiões, eles vêm querer questionar sobre o problema do mal. Por que existe o mal? E se o mal foi criado, Deus então é mal? Não, Deus não é mal. Olha o texto de Isaías 45, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui nós vamos ver que, tratando-se de um texto filosófico reflexivo, um texto de sabedoria que conta dentre os livros poéticos da cultura e também dos escritos do povo de Israel, o texto de Jó mostra como uma reflexão que Deus cria o mal e permite que o mal exista como um elemento de justiça. Nós vamos ver que os anjos, eles foram formados, eles foram criados. Quando nós falarmos de Satanás e seus demônios, quando nós falarmos do diabo e de seus demônios, quando nós falarmos da atuação do mal que vem da parte dele, da parte espiritual, achando lugar também na natureza má e caída do homem, para que assim venha se desenvolver os seus projetos, nós vamos ver que os anjos, eles foram seres criados. Então, por mais que tenha ali o diabo, Satanás, as suas características, a sua personalidade, ele tenha de fato algum poder, ele não tem todo o poder, ele não é onipotente e ele também não é onisciente, ele não sabe daquilo que está dentro de nós, ele não sabe daquilo que Deus tem para nós, mas ele é astuto, ele é perspicaz. Ele é alguém que foi tratado por alguns como um grande psicopata, que fica o tempo inteiro tramando mal, visualizando, cercando suas vítimas. E o próprio texto da Bíblia Sagrada diz que ele, como um leão, está ao derredor tentando tragar aqueles que estão desapercebidos. Então, o diabo, ele não é onisciente, nem onipresente e nem onipotente. Ele não está em todos os lugares, não tem como ele fazer estar em todos os lugares, mas ele tem junto contigo uma miríade de anjos caídos que trabalham no seu exército. Sim, também ele tem ali uma terça parte dos anjos do céu. É o texto de Apocalipse 12, versículo de número 3 e 4, que diz bem assim: viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. A figura da mulher, a figura de Israel, a figura do filho, é o filho profético que viria, conforme Gênesis 3, aquele que iria pisar na cabeça da serpente, a figura de Cristo. Mas aqui esse dragão, o texto de Apocalipse mostra sobre a queda de Lúcifer, e ele caindo levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Então, ainda que ele não seja onipresente, ele não está em todos os lugares, nós vamos ver que este ser espiritual, ele trabalha de uma forma organizada com seus exércitos, que trazem informações e que trabalham também para que assim o mal venha acontecer o mal venha acontecer com a humanidade, ele venha operar os seus projetos, Então, nós vamos ver que o anjo, ele foi feito em espírito e tem alma, tem personalidade, tem capacidade de escolha, e nós vamos falar sobre essa escolha de Lúcifer. Mas o homem, ele foi feito alma vivente, e Deus soprou seu espírito nele, De modo que nós temos aqui a figura daquele grande opositor. Um dos significados de Satanás
significa opositor, né? Ele é o opositor das nossas almas, né? Ele é aquele que luta contra Deus e que luta contra o homem também, sabendo ele que já está perdido, ele vai tentar conduzir também o homem à perdição. Mas aonde que vai aparecer essa figura? Ainda que o tópico de número 1 vai falar aqui da revista, né, que o livro de Jó não busca apresentar a origem, mas mostra que ele é um ser real, um ser que tem características muito específicas, que é um ser espiritual. Nós podemos ver, e eu vou trazer aqui, vai aparecer na sua tela, o texto de Ezequiel 28 e um texto de Isaías 14. Por favor, me acompanhe para que nós entendamos um pouco mais sobre o aparecimento deste ser. Quem era este ser? A Bíblia vai dizer que Lúcifer era um chamado querubim ungido, um anjo que era de alta patente no reino espiritual. Leia lá comigo Isaías 14, versículo de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer? O que significa Lúcifer? Lúcifer, ela é uma palavra que relata ser portador da luz. Ele era aquele que tinha luz, né? Filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Grave isso. Esse termo, debilitava as nações, é muito importante, nós vamos falar um pouco sobre ele. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e com tudo levado serás ao inferno, ao mais profundo, ao abismo. Veja bem, que entrando a soberba no coração dele, ele não quis ser maior que Deus, mas ele quis ser igual a Deus. Hoje, infelizmente, nós vivemos um grande problema no meio evangélico até mesmo, onde pessoas querem ser tão grandes quanto Deus, e isso é um problema, porque já vemos aqui que são pessoas que, sem perceber, estão sendo inspiradas por Satanás. A grande batalha do servo de Deus é lutar contra si mesmo, aonde ele vai sempre batalhar para que o orgulho não tome o teu coração e ele não queira ser, como Paulo falou, não queira pensar mais de si mesmo do que convém, né? Então nós vamos ver que ele era aquele que debilitava as nações. Ainda Ezequiel 28 vai aparecer: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Nós vamos ver que Ezequiel ele vai emitir uma profecia que Deus deu a ele acerca do rei de Tiro, que era um rei extremamente opressor e que tinha se tornado muito grande. É claro que quando nós vemos numa mensagem simbólica, numa mensagem alegórica, o rei de Tiro ele é uma figura de Satanás, né? Tu eras o selo da medida, ou seja, tu eras aquilo que era perfeito, tu eras cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, né? Um pouco mais à frente vai dizer, em ti se faziam os teus tambores e os seus pífaros, daí que tiram que ele era o pai da música, mas não, é que era como se o seu andar fosse como música. E a música ela é compassada, perfeita, né? Nós vamos ver que tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio, isso aqui é muito importante, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. E pecaste, e por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, mais uma vez essa palavra comércio,
profanaste os teus santuários. Nós vamos ver aqui que essa figura de Lúcifer, que era um anjo de luz, ele foi lançado por terra, ele foi lançado da presença de Deus e veio a se tornar o opositor das nossas almas, Satanás, também chamado de diabo, né? Sim, de modo que nós vamos ver aqui um termo muito forte que é pela multiplicação do teu comércio. O original vai trazer uma etimologia que relata acerca do leve trás de informação, é a fofoca, é por isso que o diabo levou 1/3 dos anjos do céu, porque ele levava para lá a informação e ele conseguiu atrair a si. Muitos são hoje aqueles que através de fofoca, através de calúnias, através de leve trás de informações, acabam por levar pessoas atrás de si, e conduzindo essas pessoas atrás de si, elas muitas das vezes não percebem que elas estão agindo como agiu o diabo. E ainda nós vamos ver, como nós lemos lá em Isaías, que o diabo, ele era aquele que debilitava as nações. Olha só, debilitar é enfraquecer, é tornar fraco, ou fazer com que venha se tornar débil, com que venha se tornar sensível, com que venha se tornar sem força as nações. De modo que o diabo, ele vai trabalhar para quê? Para que de uma forma ou de outra o homem deixe de adorar a Deus, seja assim enfraquecido no espírito, na alma e também no corpo. Ou seja, nós vamos ver que o diabo, como tem tentado a tantos servos de Deus, como tem tentado o povo de Israel, como tentou a Jó, ele trabalha assim tentando fazer com que o povo venha deixar de adorar a Deus, assim oprimindo, debilitando, enfraquecendo, atuando, bombardeando nas áreas espirituais da alma e também do corpo, tentando enfraquecer o povo de Deus, tentando enfraquecer a fé do povo de Deus, a saúde do povo de Deus, as emoções do povo de Deus, como ele fez com Jó. O texto que nós vimos aqui, desde já do texto áureo, que é o versículo de número 6 do capítulo de número 1, vai dizer que quando se apresentavam os filhos de Deus, se apresentou também o diabo. Bem, nós podemos entender, conforme aqui disse o próprio comentarista, o pastor José Gonçalves, que quando se apresentavam os anjos, que constantemente ficam dizendo que ele é santo, 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 como disse Isaías no capítulo de número 6, também se apresentou o diabo. Só que eu quero trazer algo que possa agregar aqui o conteúdo da sua pesquisa. Preste bastante atenção. Um dos significados para bem, que é a palavra que está sendo usada no hebraico aqui, no texto de Jó, também está relacionado, como nós vemos aqui no tópico de número 4, para anjos, sim, os filhos de Deus para anjos, mas também para os filhos do diabo como pessoas injustas. Só que aqui tem outros termos, um membro de uma associação. Então a igreja, ela é uma organização, né? Nós somos o corpo de Cristo, então nós somos membros uns dos outros. Peraí, então aqui não está relacionado somente aos anjos. Aqui vai falar sobre flechas de uma forma simbólica. Flechas que flechas são essas? O Salmo de número 127 diz que os filhos são a herança do Senhor e são como uma flecha na mão do arqueiro e que se multiplicam na sua aljava, né? Então, ou seja, filhos são como flechas, filhos são como membros, filhos são como crianças, seja masculino ou feminino, pode ser a mocidade, pode ser jovens, pode ser algo que foi criado novo, mas o primeiro tópico lá, filho é uma criança, é um membro de um grupo, é um filho, um menino, alguém que é da família, né? Neto. Aí nós vamos visualizar que aqui eu acredito mais que não eram os anjos que estavam se apresentando diante de Deus e por isso Satanás se apresentou, mas eram os chamados filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que por intermédio do nosso Senhor Jesus nós nos tornamos filhos. Vede com grande amor nos amou o Senhor, que por conta dele nós somos chamados filhos de Deus. Isso é lindo e é maravilhoso, mas também é muito forte. Eu tive uma experiência, eu já contei aqui em outras lições,
passadas e eu vou relatar para que você entenda. Certa vez eu estava no monte orando, aqui na Caixa d'Água em Vitória, no estado do Espírito Santo, onde nós sempre vamos buscar a face do Senhor, e lá tem uma parte mais alta, e passando dessa parte mais alta tem um lugar que os irmãos também oram, que chama platô. Eu estava nessa parte mais alta e quando eu olhei para o lado, eu vi um homem de camisa branca e de calça preta orando. Eu voltei a orar e quando eu me assustei, do lado desse homem de camisa branca e calça preta que estava orando, era uma distância considerável, eu vi um outro homem de calça preta e blusa preta. Aquele homem não estava lá e ele gesticulava ainda mais intensamente do que o primeiro homem, e aí eu me assustei com aquilo e eu falei: Senhor, aquele homem não estava lá. E o Senhor me trouxe à tona esse texto de Jó, no capítulo de número 1, versículo de número 6, que diz que quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, se apresentava também Satanás. Satanás, ele é o opositor, ele é o acusador, ele é o caluniador, e muitas das vezes quando nós estamos em oração nos apresentando diante de Deus, nós vamos ter a consciência de que o diabo também, ele vai se apresentar para tentar nos acusar. Bem, o próprio Deus pergunta para o diabo: você viu o meu servo Jó? Quando o Senhor pergunta: observaste o meu servo Jó? O termo ali, que são duas palavras que compõem no idioma hebraico esse termo observaste, você colocou a sua mente, os seus olhos, a fim de refletir sobre o meu servo Jó, a vida que o meu servo Jó vive. Então, de modo que quando Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, quando Jó levava uma vida que era uma referência para tantos daqueles que o cercavam, quando Jó era um homem fiel, como nós falamos lá atrás, era reto, era íntegro, ele era fiel, ele se apartava de todo mal e ele era temente a Deus, nós vamos ver que o diabo estava observando. E Deus, quando pergunta, ele sabe que o diabo estava observando. Você está refletindo sobre a vida que o meu filho está levando? Sim, Jó era um homem que constantemente adorava e oferecia sacrifícios a Deus, até pelos seus filhos, sabe-se lá, caso esses pudessem estar pecando, até mesmo nas suas motivações. Então Jó, ele sempre adorava e ele sabia, e o diabo sabia, que ele estava constantemente adorando. E também quando Deus pergunta acerca de Jó para o diabo, é porque Deus sabia que o diabo já estava observando a vida de Jó, de modo que aqui eu entendo que essa palavra, quando os filhos de Deus se apresentavam, está falando daqueles que são os servos, os filhos de Deus, são os homens, né? São os homens que estão buscando ao Senhor, buscando aquele que é o Pai das luzes, o Pai eterno, o Criador de todas as coisas, o Pai do nosso suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí nós vamos ver ainda o texto de Hebreus 2,16, falando que na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, porque os filhos não são os anjos, porque os anjos, eles foram formados, mas os filhos, eles foram gerados, adotados. Jesus foi gerado e nós fomos adotados, né? De modo que nós vamos ver aqui também que o Senhor, ele não quis que os anjos fizessem o que nós fomos convidados a fazer, que é pregar as boas novas. Ainda Apocalipse 12:10 vai dizer que o acusador de nossos irmãos é derrubado. Olha, o texto lá de Apocalipse está falando que o diabo se apresentava diante de Deus acusando, enquanto os filhos de Deus também se apresentavam diante de Deus. Então esse diabo, ele é derrubado, né? O acusador, ele é derrubado. Então nós vamos ver que o diabo, ele se apresenta com algumas características, né? Ele é alguém que tem personalidade, ele é alguém inteligente, ele é alguém perspicaz, ele é alguém astuto, ele é alguém que vai se apresentar para poder tentar, com muitas estratagemas, com muitas estratégias, conduzir o homem à queda, ao pecado, né? De modo que ele é um grande conhecedor até mesmo da palavra de Deus, e é o que nos relata o texto de Mateus capítulo de número 4 e também o texto de Lucas capítulo de número 4.
fato. Eu coloquei só o texto de Lucas e leia aí comigo para que fique mais fácil para você agregar esse conteúdo e entender como que o diabo tentou até mesmo ao Senhor Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, tentado constantemente durante 40 dias, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu. Ou seja, para nós vencermos as distorções do texto bíblico que o diabo vem trazer, nós precisamos conhecer a palavra, porque só pela palavra da verdade, que a verdade ela vai combater a mentira. Eu lembro sempre de Eliseu, que quando estava ali na escola de profetas, ele pediu que os seus servos fizessem uma comida e alguém desavisado colocou veneno na panela e ele jogou farinha para que aquele veneno fosse aplacado, para que ele fosse eliminado. A farinha é símbolo do trigo esmiuçado, é símbolo da palavra bem trabalhada, bem detalhada. Se você detalhar a palavra, se você buscar mergulhar na palavra debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus, o veneno vai ser colocado de lado, e isso é maravilhoso. Nós só combatemos as heresias através da própria palavra. As afrontas do diabo que tenta distorcer usando textos fora de contextos como pretextos. Tem muitas pessoas que fazem isso e estão fazendo como o diabo. Nós só iremos assim combater essas mentiras através da própria palavra. E Jesus fez isso. Olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhes: dar-te-ei a ti todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Isso é citação do Salmo 91, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, mas só por algum tempo. Nós precisamos entender, lá na frente o diabo foi o tentar de outras formas. Nós vemos aqui então, texto de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11, onde Paulo vai falar bem assim, ó: a quem perdoados alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Sim, ele é astuto, ele tem os seus ardis, ele é perspicaz, ele tem as suas estratégias, e uma das estratégias é impedir que o povo de Deus manifeste o perdão. E se assim nós não manifestarmos o perdão, nós vamos ver que não vamos receber o perdão, porque Jesus disse que aquele que não perdoa não é digno do perdão. O Senhor primeiro nos perdoou, nós temos que perdoar os nossos irmãos, e Paulo está falando isso. Ou seja, o diabo, ele é alguém que tem uma personalidade, ele é alguém que é astuto, ele é alguém que é perspicaz, ele é alguém que trabalha para conseguir os seus objetivos, e o maior objetivo que ele tem é de conduzir o homem à queda e à perdição, né? Nós vamos ver então que o diabo, ele tentou, e eu vou trazer alguns textos aqui que mostram essas tentações e como ele atua, mas ele age diferente com cada um. Assim como em Lucas 22, o Senhor Jesus vai dizer: também Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, quando tu se converteres, confirma os teus irmãos.
Com Pedro, o Senhor Jesus não permitiu que o diabo cirandasse, ficasse jogando, cirandar, brincar, ficar ao redor, dando voltas e fazendo uma brincadeirinha, a brincadeira dele que leva à destruição. Mas com Jó, o Senhor permitiu, porque Deus conhece a estrutura de cada um, Deus sabe até onde cada um pode suportar. 1 Coríntios capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, que cuide para que não caia, mas o Senhor não dá uma tentação maior do que nós podemos suportar, mas antes também a todos ele dá o seu escape. Olha, o texto de Jó, do versículo 12 ao 17, vai mostrar essa tentação, vai mostrar essa provação, vai mostrar essa aflição e tudo aquilo que Jó vai viver, vai perder, e o quanto que Deus permitiu. Entenda, Satanás, ele teve poder para levar Jesus até o alto do pináculo, até mesmo para mostrar aquilo que ele achava que era dele, sendo que ele estava lidando com o Criador do universo, o dominador de todas as coisas. O Satanás, ele só tem poder para agir diante da permissão de Deus. Sim, olha lá o texto que está em Jó 1. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos, e feriram, sim, e feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda ele falando, veio outro mensageiro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas deram sobre os cabelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou sobre terra, e adorou. Olha, o diabo falou que se Deus permitisse que se tirasse tudo de Jó, ele iria blasfemar, mas Jó antes se humilhou e adorou ao Senhor. Então Deus permitiu que o diabo tocasse na sua saúde, mesmo Jó já tendo perdido os seus bens e a sua família, os seus filhos. Ele agora viria a perder a sua saúde, mas mesmo assim Jó não blasfemou, Jó adorou ao Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Nós vamos ver depois que o diabo, como ele tentou assim colocar Jó numa situação difícil, ele também atuou de formas diferentes ao longo da história de Israel, e uma dessas foi colocando no coração de Davi de numerar o povo, para que Davi se sentisse grande por ter um grande povo, um grande exército, e o pior, para que ele fizesse isso da forma errada, porque o censo não era proibido, mas no censo o povo, cada um vinha à sua tribo e ali adorava, como foi na época de Jesus, aonde ali José e Maria se deslocaram da região da Galileia para vir até Belém, para ali fazer parte do censo, e por isso Jesus nasceu na terra dos seus familiares, né? De modo que assim Davi foi mandar que os seus comandantes contassem o povo onde eles estavam, e não houve adoração ao Senhor, e por isso Deus o puniu, porque o diabo incitou. Olha só que interessante, o diabo incitou, ainda falou para Deus bem assim: ele está te servindo em vão, por nada, de graça, sem causa, gratuitamente? Não, ele tem muita coisa, é por isso que ele te serve, né? É por isso que ele te serve, porque ele tem muita coisa. O diabo, ele aparece de diversas formas. O comentarista vai falar que o diabo, ele vem para acusar, ele vem para tentar, ele vem para
causar sofrimento, angústia. Ele causou sofrimento, dor, muita angústia para Jó quando matou seus filhos, quando fez com que ele perdesse todos os seus bens materiais. Ele tentou aos outros povos, sim, os sabeus e também os outros povos, para poder roubar os bens de Jó, matar os teus servos. É por isso que o texto de Efésios 4:27, Paulo está exortando a igreja que lá estava: não deis lugar ao diabo. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a dar lugar ao diabo e nós venhamos a ser usados pelo diabo para causar mal ao próximo. Sim, porque o diabo, ele é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Sim, mas o nosso Senhor, ele é aquele que vem para dar vida e vida em abundância, e a vida que ele derrama sobre nós transborda sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, de modo que nós precisamos ser um canal de vida e de bênção. Olha, ainda João vai escrever na sua primeira epístola que aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Sim, lá em Mateus 4 vai dizer que o diabo o deixou e depois os anjos serviram Jesus na sua tentação. Mas ali, quando Paulo está falando a Timóteo, no capítulo de número 3, a 1 Timóteo, ele vai falar acerca dos neófitos, os novos convertidos, que esses não poderiam ser obreiros, porque para que não caíssem na condenação do diabo se ensoberbecendo. Então o diabo, ele tenta jogar soberba no coração do homem, lembra? O orgulho foi o que fez que ele viesse a cair. Tiago 4:7 ainda diz para nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, porque aí ele vai fugir de vós. Não é pisar na cabeça da serpente, não, é sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Sim, Mateus 13:39 vai dizer que o inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. Está falando da parábola do trigo e do joio. O diabo é quem semeia o joio, é ele que coloca muitas das vezes pessoas que não querem compromisso com Deus, mas ele semeia porque os homens estão dormindo, e isso é perigoso. 2 Timóteo capítulo de número 2, nós vamos ver que e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O diabo, ele aprisiona as pessoas em muitas cadeias, em muitos laços, mas o diabo, ele tenta mesmo envolver os homens em laços, muitos nós que deixam as pessoas amarradas nas suas culpas, nas suas más ações, pensamentos e palavras. Sim, nós temos que estar despertos para assim nos desprender desses laços do diabo. João 6,70 ainda disse Jesus: não vos escolhi a vós, um de vós ainda é o diabo. Aqui a palavra diabo, diabolos, ela tem um dos significados que é caluniador, ou seja, aquele que fala mal dos outros. E não só isso, aquele que acusa, que entrega e não só fala mal dos outros, mas fala inverdades. Nós vemos que Judas, ele entregou Jesus, assim levando um santo à condenação. Olha lá o que está em João 13, acabada a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, este saiu para o entregar. Olha, o diabo tenta o tempo inteiro colocar coisas no nosso coração de modo que nós venhamos atrair Jesus. Cuidado, revesti-vos, pois, então, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes nos dias maus, contra as astutas ciladas do diabo. Paulo escrevendo aos Efésios 6, para o diabo não colocar coisas ruins no nosso coração. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sim, Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ainda o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Enquanto tem um monte de gente querendo abusar do diabo, o diabo está só olhando e falando: tá bom, pode deixar, lá na frente eu te pego. Mas nós temos que saber que o Senhor nos deu autoridade, mas usarmos a autoridade com sabedoria, com discernimento e com entendimento do reino espiritual e da batalha. Nós vamos vencer sim as astutas ciladas do diabo, sujeitando a Deus, resistindo a ele para que ele fuja de nós. E quando nós viemos a repreender, porque o Senhor nos deu autoridade para isso, nós devemos dizer:
o Senhor te repreenda, e assim acontecerá. Em Atos capítulo de número 13, nós vamos ver: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Os discípulos estavam fazendo a obra, Paulo estava fazendo a obra, e sempre havia oposição. Lá quando chegou em Corinto, ele disse que uma grande porta se abria, mas muitos eram os opositores. A batalha espiritual é uma realidade para aqueles que estão fazendo a obra. Sempre vai ter filhos do diabo tentando se levantar, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. Na parábola do semeador, em Lucas 8, nós vamos ver que Jesus está exortando-nos, sim, também a nós, a igreja do Senhor, lembrando que o diabo sempre tenta tirar a palavra que foi semeada no nosso coração. Sim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta no laço do diabo. Acerca dos obreiros, nós precisamos ter bom testemunho. Para quem? Para os que estão de fora, porque senão nós vamos dando mau testemunho e cair nos laços do diabo, e assim também impedir muitos que gostariam de servir a Deus por causa do nosso mau testemunho. É o que Pedro falou, e eu já falei esse texto, por isso que eu vou repetir: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Ele é o seu adversário, meu irmão, ele está contra você, bramando contra um leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. Ele já sabe, porque está escrito que o lugar dele é um lugar de fogo e enxofre. O inferno foi preparado para ele, e ele corre de lá com todas as forças, e por isso que ele está trabalhando com tanto vigor, com tanta intensidade, para tentar levar após si tantos quanto ele puder. Por quê? Porque ele sabe que tem um lugar preparado para ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bom é o nosso Senhor Jesus, que cura, liberta. Sim, ele transforma, ele restaura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, e ele cura, liberta todos os oprimidos do diabo, porque ele veio para desfazer as obras do maligno. Ainda o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Em Apocalipse, o Senhor fala, lá no capítulo de número 2, que nada nós devemos temer aquilo que nós iremos padecer, e que por um certo tempo, como Deus permitiu que Jó fosse tentado, a igreja do Senhor nos últimos tempos também padecerá alguns sofrimentos, e até alguns serão lançados na prisão, mas nós não devemos nos assustar com isso, né? Alguns serão lançados na prisão para ser tentados. Eu trouxe aqui um texto que fala sobre esse ser tentado. Tiago ainda vai falar no capítulo de número 1, versículo de número 12, que bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. A palavra provado aqui é peirasmo, alguém que é experimentado, é tentado, testado, colocado à prova. Sim, alguém com uma prova que é gerada, né? Uma provação tentação da fidelidade do homem, integridade, da virtude, vai tentar para ver se esse homem é constante, uma sedução para conduzir o homem ao pecado, né? Seja originado por desejo ou pelas concupiscências externas, ou pela tentação interna ao pecado. Aqui tem vários contextos. Olha, o diabo procurou desviar Jesus lá no texto de Mateus e também no texto de Lucas, capítulo de número 4. Sim, é problemático isso, é difícil da gente entender. Sim, nós estaremos sendo provados, nós estaremos sendo tentados pelo diabo para sermos aprovados. Aonde? No caráter. Olha só, provar o caráter, provar a fé ou a santidade de alguém. Olha só que coisa
tremenda ainda tem a variação que é peirazo. Nós vamos ver que Jó, lá no capítulo de número 38, versículo de número 1, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, depois de ser tentado, né? Depois de questionar ao próprio Deus diante de algumas situações, nós vamos ver que o Senhor respondeu a Jó, respondeu com outras perguntas e respondeu restaurando a Jó, dando a Jó uma experiência, porque a graça de Deus se manifestou a Jó, e essa graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, disse Paulo a Tito, né? Nós somos tentados, provados, infligir males sobre alguém a fim de provar o seu caráter e a firmeza da sua fé. Lá embaixo, os homens tentam a Deus quando mostram desconfiança, como se quisessem testar se ele realmente é confiável. Sim, Deus ele é fiel, mesmo que você seja infiel, ele não nega a si mesmo, ele é sempre fiel, mas ele permite que nós venhamos a ser provados para ver se nós também somos fiéis. Nós vamos ver que desde Gênesis, o capítulo de número 3, o homem foi tentado, foi colocado à prova pelo diabo, que distorceu a palavra. Sim, nós vamos ver no capítulo de número 3, de 1 até 15, que lá Adão e Eva foram pela serpente, que era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Sim, eles foram tentados. A serpente disse à mulher: se tu comeres dessa árvore, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos entender que Deus é fiel e não dá lugar às palavras do diabo, porque ele sempre vai tentar nos distrair, ele sempre vai tentar nos distrair, ele é perspicaz, ele é astuto, mas nós vamos ver que Deus ele dá um bom testemunho de Jó no final. Sim, lá no capítulo de número 42, depois do capítulo de número 3, o diabo ele não aparece mais no livro, ainda que alguns acreditam que ele possa aparecer como Leviatã, que está relatado no livro de Jó, capítulo número 41, um ser gigantesco que vivia nas profundezas do mar, que soltava faíscas pela boca e que fervia a água lá embaixo. Alguns acreditam ser uma figura de Satanás que aparece lá em 41, relatado pelo próprio Deus, que diz que não era possível você prender ele por um anzol, ou seja, não é tão fácil assim pegar o diabo, não dá para brincar com ele. O próprio Deus está relatando isso, mas no capítulo de número 42, Deus vai restaurar a sorte de Jó, que vai falar que antes conhecia Deus, mas de ouvir falar, e agora ele vê ao Senhor. Deus restaura a sorte de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Deus restaura a sorte de Jó, concedendo a ele outros filhos, bens, a sua família volta para perto de si, a sua saúde é restaurada. Deus multiplica 2 vezes mais as bênçãos que Jó já tinha, e Jó, ele volta a ser diante de Deus um homem íntegro e um homem que continuava adorando ao Senhor, deixando para mim e para você um grande exemplo, um exemplo de alguém que é fiel em meio às muitas provações, em meio às muitas tentações, em meio, como nós lemos muitos textos bíblicos aqui, muitas atuações que o diabo pode tentar fazer contra o povo de Deus, como tentou fazer contra Jó. A batalha que nós travamos aqui não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Nós estamos travando uma grande guerra, mas se nós formos fiéis a Deus, Ele nos garante a vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós conseguiremos romper as adversidades, as perdas, sejam materiais, sejam elas familiares, que causam muitas angústias na nossa alma,
perda da saúde, que causa muita angústia, até mesmo na nossa questão espiritual. O Senhor é aquele que nos sustenta e nos ajuda a adorá-lo em todas as circunstâncias. Quanto mais nós nos humilharmos, mais nós iremos vencer essa batalha, porque é sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, que ele foge de nós. Na conclusão, nós vamos ver que Satanás, ele se apresenta como um ser real, um ser espiritual que é dotado de personalidade e que tem poder para tentar atuar contra os homens, mas toda essa atuação só acontece dentro da permissão de Deus. Sim, o nosso Deus, que tem todo o poder, ele tem nos guardado, nos livrado, e quando ele permite que alguma coisa aconteça, é para que nós sejamos provados e aprovados, para que assim nós venhamos a demonstrar a nossa fidelidade, o nosso amor, e como Jó fez, ainda que tivesse perdido tanto bens quanto a sua família, ele veio a se humilhar e adorar ao Senhor. Jó não perdeu a batalha contra o diabo, porque ele preferiu se sujeitar a Deus. Sim, sujeitemos, pois, a Deus, resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós. Sim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a paz, que você entenda que o diabo está aí lutando contra nós e que nós devemos nos revestir do Senhor e da força do seu poder para enfrentá-lo no dia mau. Através da oração, através do jejum, com as armas da luz, manuseando bem a palavra de Deus, que é quem nos sustenta de pé, as promessas do nosso Senhor, que em breve volta para nos buscar. Que se você gostou dessa aula, curta e compartilhe, dá o seu like aí, isso é muito importante, deixa o seu glória a Deus no comentário e inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez. Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom final de semana.